Então, vídeo 3 aqui, vamos aprofundar um pouquinho essa questão das cadeias. Aí eu abri aqui um outro aplicativozinho e vamos riscar nesse danado desse PDF, certo? Veja só, aqui em cima a gente estudou quanto à posição do carbono dentro da cadeia. Agora a gente vai ver como é que essas cadeias podem ser classificadas. Essas classificações elas são importantes porque a natureza ela não está nem aí para a nossa necessidade de organizar as coisas. Então a natureza faz o quê? Ela se apresenta com uma diversidade estupenda, uma coisa impressionante a quantidade de possibilidades de ligação química que você tem. Eu digo que a química é a linguagem da matéria, certo? A linguagem que a gente fala é o português, né? E tem outras linguagens também, mas a química, ela tem como unidade linguística, vamos dizer assim, né? A gente fala o fonema, né? Mas quando a gente escreve são as letras. No caso da química são os átomos, só que esses átomos eles fazem ligações de várias formas, eles são vários tipos de átomos, são muitos elementos químicos. Então a química ela é a linguagem da natureza. Cada molécula que existe, ela expressa uma forma de material, certo? É muito bacana pensar dessa forma. Então são tantas as possibilidades de arranjo dessas cadeias carbônicas, certo? Que a gente tenta classificá-las e acaba que no final das contas são tantas que você vai se assustar assim, dizer, professor, eu tenho que me lembrar de tudo isso. Não, você não precisa se lembrar de tudo isso. Na medida do possível, a gente vai fazendo as coisas com consultas e procurando entender qual é a lógica para essas classificações. Então veja, eu tenho 4 maneiras da gente classificar, certo? As cadeias. Deixa eu pegar aqui o material que vocês vão estudar, que não é o mesmo material que eu estou ensinando. Então, ó, aqui nesse slide aqui, você vai ver o seguinte, ó, vamos apresentar, que você tem 4 formas de classificar as cadeias. As cadeias poderão estar classificadas de acordo com esses 4 aspectos. Quanto ao fechamento da cadeia, ou fechamento ou abrimento da cadeia, vamos dizer assim, se ela está fechada ou se ela está aberta. Quanto à disposição dos átomos, onde é que os átomos estão com relação à cadeia principal, ou então cadeia acessória, vamos dizer assim, cadeia lateral, né, vamos dizer assim, dessa forma. Você vai ver já qual é o termo certo. Quanto aos tipos de ligação, quais são as formas que o carbono se liga com os outros carbonos ou outros organógenos, certo? E quanto à natureza dos átomos dentro da cadeia do carbono. Então, basicamente são esses 4 aspectos aí que a gente vai traçar agora. Então tem aqui quanto uma coisa, quanto a outra coisa e assim vai. Então vamos pegar aqui o nosso material para riscar, né? Que está aqui. No que diz respeito ao fechamento da cadeia ou abrimento da cadeia, né? Você pode dizer, a gente tem 2 maneiras. A cadeia ela pode estar aberta. Repare aqui que aqui tem 3 pontinhos, olha, 3 pontinhos aqui e 3 pontinhos aqui, indicando que essa cadeia ela pode seguir para um lado ou para o outro, certo? Essa cadeia é uma cadeia aberta. Por que, professor, é uma cadeia aberta? Porque não tem extremidades que se fecham, certo? Que é o caso desta cadeia aqui, que é uma cadeia fechada, certo? Veja que ela não tem um carbono de extremidade, ela não tem um carbono de extremidade. Ela poderia ser uma cadeia mista, vamos dizer assim. Se ela fosse uma cadeia mista, ela teria aqui na lateral uma ramificação, vamos dizer que seria outro carbono, né? Então eu tenho uma cadeia aberta ou acíclica. Na química é importante que você saiba que esse A significa não. Então se esse A significa não, seguido da palavra cíclica, então essa cadeia é uma cadeia não cíclica, certo? Quer dizer que essa outra aqui é uma cadeia cíclica. Essa cadeia fechada aqui que a gente chama, ela é uma cadeia cíclica. Então sai, nesse caso, vai sair o não daqui. Tá ok? Então essas são as 2 formas que a gente tem de classificar quanto ao fechamento. Lembrando que eu posso ter também ela mista, posso ter ela como uma extremidade aqui fora, certo? Eu posso puxar aqui, ó, várias extremidades aqui, e aí eu de maneira que eu vou poder, aqui é bom porque eu posso apagar tudo de uma vez, de maneira que eu vou poder classificar ela como uma cadeia mista, em termos de fechamento, no que diz respeito ao fechamento da cadeia. Aqui eu tenho quanto à disposição dos átomos dentro da cadeia, certo? Veja só, aqui eu tenho uma cadeia que é uma sequência linear, uma sequência única. Quando o encadeamento segue uma sequência única, né,
só aparecendo carbonos primários e secundários, que é esse caso. Esse carbono aqui, se ele deu um corte aqui nessa reticência, né? E se aqui for um hidrogênio, né? Deixa eu apagar aqui tudo de novo aqui. Mas vamos ver aqui hoje. Por favor, meu Deus do céu. Então, como eu estava dizendo, é o seguinte aqui, quando o encadeamento na cadeia, ela segue uma sequência, certo? E que você tem apenas carbonos primários e carbonos secundários, que é esse jeito aqui, e eu espero que você tenha entendido nos vídeos anteriores o que é carbono primário e secundário, você tem uma cadeia normal. Então, a gente diz que ela não tem uma ramificação, que seria esse caso aqui. Isso aqui seria uma ramificação, certo? Então, vamos lá. Então, eu tenho a cadeia normal, que é essa daqui, e eu tenho uma cadeia ramificada, tá ok? Lembra do último exemplo que eu citei ali? Que aí o carbono, que a cadeia carbônica fechada, ela pode ser também ramificada, né? Então, aqui eu vou ter, nesse caso aqui eu vou ter uma ramificação, né? Por isso que por conta dessa ramificação, eu vou chamar essa cadeia de cadeia ramificada. Então, quanto à disposição dos átomos, as cadeias carbônicas se classificam em cadeia normal, quando ela é assim linear, e cadeia ramificada, quando ela é ramificada, que ela apresenta ramos, certo? Já passou de 6 minutos, então eu vou dar uma pausa aqui.